aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 7. Hoje, sabadão à noite, nosso típico culto de JNI do sábado à noite. E tradicionalmente no nosso acampamento, geralmente aos sábados aqui no acampamento, nós trazemos um aprofundamento da temática do nosso acampa, que é o Imago Dei. Nós vamos aprofundar nisso e eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem. Não se distraia, que você possa anotar, porque nós vamos falar profundamente hoje sobre aquilo que nós temos como um foco, como uma visão, a direção de Deus para esses dias, daquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Amém? Você achou o texto aí? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto: o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedras, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema, que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glorioso é um novo sistema que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela estivesse desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e, até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, concluindo, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela por si só, Senhor, ela é completa, ela fala. Mas nós queremos orar, Senhor, porque nós sabemos que neste momento, enquanto a Sua palavra é semeada, corações podem estar dispersos, distraídos. Satanás pode estar atuando exatamente neste momento na identidade de pessoas, na autoestima de pessoas, nas emoções de pessoas. E nós queremos orar que toda manifestação carnal e espiritual que não venha do Senhor seja repreendido agora pela autoridade do nome de Cristo Jesus. Que neste momento, cada um dos que estão aqui possam ser blindados pelo Senhor, e que a Tua palavra, a Tua verdade possa cair em cada coração, gerando vida e esperança para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Queridos,
Eu não sei se você, ontem, a galera ficou aí, até, vocês estão curtindo que vocês estão indo dormir 2 da manhã, né, gente? Acampamento de adulto é assim, né, a gente, tranquilo, a gente vai um pouquinho mais na resenha, eu sei que alguém quer dar aquela conversinha, daquela malemolência, aquela coisa, bater um papo, então a gente prolonga um pouquinho e é uma bênção. Só que aqui o acampamento é interessante porque a gente dorme muito pouco. E eu não sei se hoje pela manhã, ou principalmente na terça, que vai ser o dia mais desafiador, quando você olhar para o espelho, você vai olhar o seu rosto e você começa a dizer: meu Deus do céu, que imagem é essa? Você começa a olhar e fala assim: olha, parece que a minha cara brigou e levou a pior. Você começa a ver as olheiras de quem está devendo sono. Você começa a olhar os cabelos tudo contra a lei da gravidade. Você fala: meu Deus. Você olha no espelho e vê a sua imagem de uma forma que você fala: olha, eu estou precisando dar um trato, que esses dias foram intensos. Mas imagine só um espelho que pudesse revelar a você não apenas a sua imagem exterior, mas que você pudesse olhar a esse espelho e enxergar a sua alma. Qual imagem você teria? Se você pudesse nesse momento olhar para você, na profundidade do teu ser, o que você veria? Será que você veria uma imagem pior do que aquela que você vai ver na terça ou que viu hoje de manhã? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua alma? É importante nós entendermos com Cristo. Ele nos faz olhar e ver a realidade da nossa alma. Em Cristo Jesus o véu é retirado. Em Cristo Jesus nós conseguimos olhar um espelho e entender quem de fato nós somos na nossa essência. Não aonde está a maquiagem, mas atrás dela. Deus nos vê como nós somos. E essa imagem muitas vezes nós não percebemos de quem de fato nós somos. E é interessante porque o texto que nós lemos, e isso que eu estou dizendo, tem tudo a ver com o Imago Dei, que é a imagem de Deus no ser humano. Imago Dei, que é o tema do nosso acampa, é uma expressão latina que significa imagem de Deus. Imago Dei, a imagem de Deus. No contexto teológico, refere-se a crenças que os seres humanos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Esse conceito é fundamental na teologia cristã e judaica e aparece nas escrituras sagradas, especificamente em Gênesis capítulo 1, do verso 26 a 27, onde o texto diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus criou o ser humano para ser a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. E isso implica que o ser humano possui uma dignidade única, refletindo aspectos divinos como relacionais, sobre a moralidade, a criatividade. Você já parou para ver como o ser humano é criativo? É só olhar a disputa das tribos, como foi a criatividade de vocês para ganhar like. Foi uma coisa assim, que assim, não é Deus que criou esse serzinho para ter uma... Eu vi acho que foi IA que vocês fizeram aí, acho que foi os Eagles. Eu não consegui repostar, que não me marcaram, que era como o pastor Kleber vai chegar no acampamento. Aí tinha uma águia voando e eu em cima. A águia vindo assim, e eu em cima da águia assim, ó. Eu ouvi falar que os Raptors fizeram alguma coisa também, mas eu não vi. Vocês não me marcaram, senão eu teria repostado. Mas a criatividade de vocês é algo incrível. O ser humano, ele é um ser criativo. Isso não é coincidência. Isso não é por acaso. A sua criatividade foi dada por Deus porque você foi criada à imagem, à semelhança dEle. A sua criatividade tem a ver com a sua essência. Então todas essas questões, também a sua capacidade
de racionalidade, de raciocínio. É Deus que faz isso. É a imagem de Deus que foi colocada em nós. Deus, quando nos criou, Ele fez com que o ser humano fosse diferente de toda a criação. A imagem, porém, do ser humano, ela foi manchada. E ela foi deturpada. Porque o ser humano escolheu caminhar de uma forma livre e independente de Deus. Onde na verdade não existia nenhuma liberdade, mas prisão e morte. Essa escolha do ser humano de viver conforme o pecado fez com que este pecado viesse sobre a imagem criada de Deus e a deformasse. Deus nos criou segundo a sua imagem, mas o pecado, ele veio deformar a imagem criada por Deus, a imagem que era para ser refletida. Porém, o papel de Cristo Jesus foi vir ao mundo para restaurar a imagem inicial, o imago Dei, a imagem de Deus. Não mais essa imagem distorcida, não mais essa imagem deturpada, não mais essa imagem imoral, com uma vida promíscua, com um raciocínio que é deturpado, onde todas essas coisas são criadas por Deus, mas agora usadas para o mal. Você começa a pegar, por exemplo, eu falei sobre criatividade, mas a gente pode criar tantas coisas, igual aqui na igreja, vocês criam tantas coisas, mas a criatividade do ser humano hoje, ela é absurda. Para criar, por exemplo, golpes. O ser humano usa a sua criatividade, aquilo que foi dado por Deus, agora deformado para usar para o mal. E quantos golpes hoje em dia, com certeza vocês já receberam aquele e-mail, segue anexo o documento, clique aqui para saber mais. Você não é besta de clicar, né? Se ele clicou, quanta gente perde as contas aí em Instagram, WhatsApp, porque vai clicar naquele link malicioso, e a criatividade do golpista é absurda. A criatividade das pessoas para fazer o mal, porque a imagem que Deus fez foi corrompida. Mas quando nós nos voltamos para Cristo, como o texto diz, o véu é removido e a verdadeira imagem vem à tona. É isso que Jesus veio fazer. E isso é o imago Dei. Ou seja, Jesus Cristo, Ele é visto de uma forma única, como o imago Dei perfeito. Quando Jesus veio à terra, Ele mostrou um caráter irrepreensível, um ser humano que habitou entre nós, onde a essência original do imago Dei estava ali. Ele morre e é ressuscitado. Ele é o imago Dei perfeito. Por isso Ele é o nosso alvo, para onde nós devemos apontar, daquilo que nós devemos ser, a imagem perfeita de Deus. Jesus Cristo revela isso à humanidade. Hoje, há uma crise profunda de identidade nas pessoas. A geração atual tem uma dificuldade grande para compreender a sua identidade, onde as pessoas, elas não sabem mais quem elas são. Há uma confusão. Elas não se entendem, elas não sabem quem realmente são. Elas não conseguem enxergar a sua realidade, ela não consegue enxergar o seu propósito, ela não consegue enxergar quem realmente ela é. Segundo uma pesquisa do Barna Group, 64% dos jovens afirmam que sua identidade está diretamente ligada à aceitação social. É como as pessoas te veem. Você se define, a sua imagem é definida conforme a sua aceitação social. Isso tem moldado. Você vê pessoas que, às vezes você olha lá, tem malemar 10 pessoas seguindo ela. Aí de repente, ela pega não é esse exemplo que eu quero dar, não é essa pessoa que eu não conheço, tá? Mas só um exemplo aqui. Do nada a pessoa vai pegar um avião e senta na janela.
Alguém faz um caos, de repente ela tem mais de não sei quantos milhões de seguidores. O ser humano já começa a mudar. Porque ele se define, agora eu sou um influencer. Ou se não é, eu não sou ninguém. Porque a minha voz eu posto, eu faço os negócios lá na internet, nem minha mãe dá um like. Eu não estou valendo nada. As pessoas se definem pela aceitação. Agora você imagina se os apóstolos pensassem assim. Se a vida deles fosse definida pela aceitação de Roma, pela aceitação dos judeus. A geração de hoje, ela está olhando para como o mundo a aceita. Sendo que nós, em Cristo Jesus, se nós olharmos para isso, nós estamos perdidos. Nós estamos aqui nessa noite diante de uma geração que precisa entender a sua verdadeira identidade. Se a sua identidade está baseada na opinião dos outros, você é igual a um camaleão. Você tem que toda hora estar mudando de cor. Toda hora está se adaptando ao meio. Aí uma hora você é Corinthians, outra hora você é Palmeiras, outra hora você é tricolor paulista, campeão mundial. Uma hora você joga para um lado, outra hora você joga para o outro. Uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Você já viu gente assim? Você fala assim, meu Deus, mas ontem você não falou que você ia largar tudo e ia viajar, mas agora você está falando que vai fazer medicina, amanhã tá... A pessoa, ela quer agradar os outros. Porque agradando os outros, ela se sente aceita e ela entende que isso define quem ela é. Quantos de vocês, de uma forma talvez lá interna, vivem isso e não percebe isso em você? Será que você está buscando reconhecimento e aceitação de pessoas para realmente viver o seu propósito, entender quem você é? Será que você precisa da aceitação das pessoas para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa completa, para ser uma pessoa cheia de Deus? Será que você vem na igreja e busca não se encher de Deus, mas da aceitação de coisas? Será que você serve na igreja não porque você quer servir a Deus, mas porque você quer ser aceito, reconhecido? Será que o que você faz é para buscar a aceitação? Eu sei que numa fase, quando a galera está solteira, quem não é visto não é lembrado. Já diz a lenda, quem não é visto não é lembrado. Então eu sei que algumas pessoas são mais ativas, depois que casam muda um pouco. Mas eu quero fazer com você uma reflexão sobre as coisas que você faz no dia a dia, e principalmente sobre aquilo que você faz para Deus. Por que você faz o que você faz? É para ser aceito? Ou é uma resposta àquilo que Deus já fez a você? Isso é bem diferente. Ser aceito pelas pessoas é uma busca desenfreada que não leva a lugar nenhum. Deus, ele precisa ser revelado para que a glória dele se mostre a você. O texto que nós lemos aqui, para você entender, no Antigo Testamento, Moisés subiu no Monte Sinai e passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Você já imaginou? O cara subiu num monte, ficou lá 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Quando ele desceu, o seu rosto estava brilhando de uma maneira intensa. O rosto de Moisés brilhava. Os israelitas não conseguiam olhar diretamente para ele. Para evitar que o povo ficasse aterrorizado, Moisés colocou um véu e cobriu o seu rosto. Você já imaginou eu entrando aqui assim, o rosto igual um vagalume, assim brilhando? Moisés desceu do monte. Acho que daí que vem o negócio do povo vai para o monte ficar vendo coisa brilhando no monte, né? Às vezes é só, como é que chama? Vagalume mesmo. Por sinal, uma coisa que tem nada a ver com a mensagem. Eu vi um negócio que os vagalumes estão sendo extintos. Você já viu algum vagalume nos últimos 2 anos? Essa geração nem vê vagalume, né? Fica dentro do apartamento. Antigamente eu saía correndo atrás dos vagalumes para pegar. Fiquei sabendo que está sendo extinto vagalume. Se você vê algum vagalume por aí, você me avisa. Fala assim, pastor, vi um. Está tão extinto não. Faz tempo que eu não vejo mesmo. Mas Moisés brilhava. Ele brilhava e o povo ficou aterrorizado. Nada a ver com o que eu falei, né? Só para vocês começarem a conversar um pouquinho mais. Mas voltando. O rosto de Moisés brilhava. E Moisés, ele coloca esse véu para evitar essa situação. Só que Paulo agora, ele pega essa história e nos mostra um significado ainda mais profundo. Ele diz que aquele brilho de Moisés era temporário, assim como na antiga aliança. E aqui eu estou fazendo uma passagem no texto que nós acabamos de ler.
Então aquele brilho de Moisés era temporário, assim como a antiga aliança também era temporária. Mas a nova aliança, nesta nova aliança, a glória de Deus não apenas reflete sobre nós. Na verdade, ela transforma-nos de dentro para fora. Agora, na nova aliança, essa glória de Deus, ela não é revelada apenas num brilho, não, mas numa mudança interna, em algo que vem de dentro para fora, que transforma o ser humano de dentro para fora. Não é apenas uma luz que vem e vai, não, agora é algo que muda no coração, e você é transformado por fora, e essa luz vem de dentro para fora, para brilhar onde você está, na sua sociedade, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa. E se você não reflete isso, é porque algo não aconteceu internamente. Tudo isso, Paulo vai nos levando, mostrando que essa nova mudança de vida é algo que precisa ser vivenciado nos cristãos. E ele estava particularmente falando com uma igreja muito problemática, que era a igreja que estava em Corinto. Essa igreja que Paulo escreveu, estava num lugar muito famoso pela sua cultura e imoralidade. Ou seja, Paulo estava falando sobre uma mudança de imagem para um povo que estava sendo totalmente deformado pelo pecado e por uma cultura imoral. Paulo estava falando sobre a verdadeira imagem de um povo santo e que deveria andar de conformidade com essa nova imagem, mas para um povo que estava cercado por imoralidade e uma cultura pagã. Era um desafio para ele. E por isso que ele começa a explanar esse texto e trazer toda a referência de Moisés até a nova aliança, para que isso fosse compreendido. Existia muitos falsos mestres ali, muitos judeus, que estavam infiltrados no meio cristão, querendo que as pessoas voltassem às práticas judaicas, que não eram mais necessárias. Então Paulo faz a referência com Moisés, não por acaso, mas para fazer uma referência aos judeus e à antiga aliança, para que as pessoas tivessem plena consciência do que é a nova aliança em Cristo Jesus e do que é essa nova imagem que Cristo nos devolve e restaura. Isso que Paulo deixou explanado é uma referência para os dias atuais, porque talvez a cidade de Corinto nem chega perto da nossa sociedade presente, da realidade que nós enfrentamos na segunda-feira, do lado de fora. Uma sociedade completamente imoral, uma realidade virtual totalmente obscena, onde você está diante sempre de um contexto que quer te empurrar para longe da imagem que Deus te criou para ser. Tudo ao seu redor te impele para estar longe do imago dele. Você vai assistir uma série, moralidade. Você vai assistir um comercialzinho, às vezes de criança. Tem alguma coisa nada a ver. Em tudo, o sistema, o mundo, ele nos leva para longe de Deus. E vocês são bombardeados em tudo que vocês vivem. Mas se vocês entenderem quem vocês são, se vocês entenderem qual é a sua imagem e o posicionamento que você tem que ter diante da situação, é isso que vai refletir uma glória não só como a de Moisés, fugiu a palavra, que ia embora, desvanecia. Mas agora uma glória que ela é interna e que ela reflete para quem está ao seu lado. Paulo, ele traz essa identidade numa cidade, Corinto era uma cidade portuária, cheia de templos pagãos, onde a identidade humana era frequentemente reduzida ao prazer e ao comércio. As pessoas se definiam na época de Paulo com relação ao prazer e o comércio. Quem você é? Era relacionado a prazer e comércio. Isso identificava e definia quem as pessoas eram. Era isso que movia aquela sociedade. E Paulo faz este contraste dessa situação de Moisés com essa nova realidade, enquanto o mundo corrompe a imagem de Deus, em Cristo nós somos restaurados para refletir essa imagem com clareza. Sabe o que é mais interessante?
Porque assim como Cristo Jesus, Ele veio e nos mostrou um padrão para nós, para o mundo, de como é a imagem de Deus, o imago Dei. Agora, Ele salva, Ele enche do seu Espírito para multiplicar essa imagem através de mim e de você. Quando nós refletimos a imagem de Deus nas nossas ações, nas nossas decisões, o mundo vê uma referência que vai de uma forma contrária àquilo que o mundo prega. Por isso que nós somos loucos. Por isso que nós somos taxados como o evangelho ser uma loucura. Porque a imagem de Deus é loucura para esse mundo. Um mundo como de Corinto, onde as pessoas buscavam prazer e comércio, prazer e vaidades. E eu te pergunto, o que você tem refletido? O que você tem refletido onde você está? O que você tem refletido, por exemplo, com quem você mora, com seus pais? O que eles veem em você? Para você saber o que você tem refletido, é só você perguntar para sua mãe, ou melhor, para o seu irmão caçula. Meu Deus, você tem irmão caçula, você sabe o que eu estou falando. Ele sabe se você é folgado ou não. Meu irmão está aqui, eu fui meio folgado com ele quando era mais velho, mais novo, mas tá tudo certo, né, mano? Tamo junto, ele está sentado por ali. Deus abençoe. Nós precisamos entender que a nossa família é quem mais sabe quem nós somos de fato. Se nós temos de fato refletido Deus ou não. Ah, mas você não sabe quem é minha mãe. Ah, mas você não sabe quem é meu pai. Ah, querido, mas Deus sabe quem você é. E se você é cheio dele, com certeza, por mais que você sofra adversidades dentro da sua casa, ninguém vai poder dizer nada contra você. Assim como Jesus não teve nada para ser acusado, assim como Estevão foi apedrejado, mas não tinha nada contra ele. As pessoas podem até ter raiva de você, mas a hora que chegam para te acusar, elas não têm nada para falar, porque a sua vida é irrepreensível e você manifesta a glória de Deus. Agora, se a gente não faz isso, aí nós deturpamos a imagem de Deus, e isso é tão feio, e é tão difícil, porque hoje, por exemplo, dependendo do ambiente que você está, às vezes é nem bom falar que é evangélico. Porque você falar que é evangélico, a pessoa fala, ih, caloteiro. Evangélico? É evangélico, isso aí é fria. Não passa nos radar, tem mais multa que... Quando as pessoas olham para o evangélico no Brasil, isso é um ponto interessante nós pensarmos. Eu estava vendo um vídeo, eu acho que foi do Gustavo Paiva, do Guga. E ele estava falando que nós estamos perto de viver o maior momento da igreja evangélica no Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, nós teremos o ponto de virada. Pela primeira vez na história, o ponto de virada, onde os evangélicos serão a maioria na nação brasileira. Estamos muito prestes a entrar nesse dado. Agora eu te pergunto, por que a criminalidade continua alta? Se nós estamos perto de ser a maioria, por que a corrupção só aumenta? Se nós estamos perto de ser a maioria, por que a violência doméstica tem aumentado? Será que de fato os evangélicos estão refletindo o imago Dei? Ou eles simplesmente estão com uma glória que está desvanecendo? Que tipo de evangélico você é? Que tipo de jovem você é? Você é aquele, e eu já ouvi isso, viu? Eu já ouvi gente falando assim, pastor, olha, eu tenho até vergonha, porque tem aquela moça lá da igreja, o testemunho dela é terrível na sala de aula. Terrível. Ela namora, transa com o namorado, faz torto e direito e fala para todo mundo da sala. Aí uma vez a pessoa da sala chegou para mim e falou assim, você é crente? Aí eu falei assim, Aí começaram a falar sobre intimidade. Eu falei assim, não, eu e meu namorado, nós estamos nos guardando para casar. Eu falei assim, mas por quê? Porque eu sou crente. Eu falei assim, mas a fulana também é aí. Tipo assim, você é boba, tipo, ser crente pode fazer o que quiser. Eu quero ser feliz, prazer, isso que define a minha identidade. Olha como os evangélicos estão se representando.
Você entende qual é o problema disso? De não ter o imago Dei restaurado em você, a moralidade de Deus, a capacidade de raciocínio. Nós precisamos nos levantar como uma geração de jovens, não somente que é apaixonado por Deus, mas que obedece a Ele de fato, que reflete a glória dEle de fato. Porque onde tiver uma pessoa que reflete a Cristo, querido, aquele ambiente é transformado. Transformado. Que nós possamos sair daqui nesse acampamento, não apenas sendo cheio, falar assim, ai que delícia, eu fui cheio, meu coração sente paz. Ou algumas pessoas, né, que são mais místicas, que não são crentes de fato, né? Fala assim, ai, senti uma energia diferente, uma coisa assim. Foi lá, foi muito legal, eu senti uma luz, pessoas iluminadas, uma energia e tal, né? Energia, é o Espírito Santo que vem, que fala, que transforma, que vem lapidar a gente, que arranca os carrapichos da nossa perna. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa mudar a sua forma de agir. Não adianta você comprar uma Bíblia maneira do Dizescope, você começar a colocar 100% de Jesus na sua bio, se o seu testemunho não glorifica e todo mundo está vendo que a sua imagem está deformada. Você não tem um espelho, você não está olhando para você. Todo mundo está olhando para você e falando assim, seu cabelo está despenteado, seu olho está fundo, está feia a coisa. E você está achando que você está abafando. Chegou a hora de nós levantarmos como uma geração que de fato foi restaurada por Cristo. Chegou a hora de nós nos levantarmos como jovens que reflete a glória de Deus, que realmente foi restaurado o seu imago Dei, a imagem de Deus, e que as pessoas podem falar, eu conheço um jovem cristão que ele é fera. Assim como Daniel, que foi falado. Daniel, os caras tentaram arrumar alguma coisa para acabar com Daniel. Falaram, vamos arrumar alguma coisa para acabar com esse cara. Não tinha nada. Sabe qual foi a única coisa que eles viram contra Daniel? É que ele orava 3 vezes no dia. Olha só o problemão de Daniel. Aí os caras tentaram pegar Daniel nessa questão da sua devoção. Daniel fez a diferença em meio à Babilônia. Você pode fazer a diferença lá naquela tua faculdade promíscua. Você pode fazer a diferença lá no seu trabalho, onde todo mundo só fala de traição, happy hour e tudo mais. Você pode fazer a diferença onde Deus te plantou. Se de fato, como nós dissemos ontem, houver um arrependimento e uma conversão genuína. O texto nos mostra que nós não vivemos na antiga lei. O texto nos mostra que há algo novo para nós vivermos. E alguns pontos que nós aprendemos nesse princípio é que você não foi criado para refletir uma cultura. Você não foi criado para refletir uma filosofia pagã. Você não foi criado para refletir as trends do momento. Você não foi criado para refletir o que é politicamente correto. Você não foi criado para refletir o que as pessoas querem ouvir, o que é gostoso de ouvir. Você foi criado para refletir o Deus Pai. E as pessoas te odiarão por isso, porque o mundo o odiou e odiará a vós também. Quem deseja ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. É isso que a palavra diz. Se o mundo te odeia, seja bem-vindo. Jesus foi o primeiro que puxou a fila. Não será diferente com você. Foi isso que Jesus disse. Agora, se a sua identidade é definida pela aceitação social, olha como que isso não vai dar certo. Nós precisamos entender que vivemos num mundo que tenta definir a nossa identidade por status, por aparência, por conquistas. Nós vivemos num mundo onde em todo tempo nós temos que provar coisas para as pessoas. Para de viver nessa busca de querer provar as coisas para os outros. Você quer se justificar, você quer provar, você quer fazer acontecer. Você precisa agradar a Deus e provar para Deus a sua fidelidade, o seu amor no secreto, na vida com Ele, porque Ele te honrará. É Ele que abre a porta. Você está tentando arrombar portas para ser aceito, para conquistar o amor de alguém. Para! Você está se definhando.
Você está se colocando numa situação de miséria, que não tem nada a ver com a sua identidade, aquilo que Deus te criou, por causa de um prazer, por causa de uma realização, para ser aceito. Você precisa ser aceito por Deus, porque mesmo que a sua realidade seja difícil, Ele é fiel para abrir portas onde não existe. Ele é fiel para te conduzir por caminhos que você jamais imaginou, e para dar um futuro de alegria e paz para você. Você precisa confiar em Deus. Se o mundo molda a sua identidade, você é uma cópia. Se o mundo tem moldado quem você é uma cópia. Agora, se Cristo molda a sua identidade, você é uma obra-prima. Você não é uma cópia. Você não é mais um. Você é uma obra-prima de Deus. Deus te criou. Ele te formou. Ele te gerou. Você é uma obra-prima que Deus criou. Em Gênesis, a palavra de Deus diz que tudo que Deus criou, Ele disse. E foi muito bom. Deus criou e viu que foi muito bom. Quando Ele te criou, Ele viu que foi muito bom. Porque foi Ele que criou você. Você não é uma cópia. Pelo contrário, você é uma obra-prima de Deus. E quando você entende isso, você percebe que uma cópia, por exemplo, se você for para a questão de obras de arte, você for viajar e conhecer a Mona Lisa, que é quase desse tamanhozinho assim, parece que é uma Mona Lisão, assim, mais pequenininha. Você vê os quadros famosos. Quantos quadros da Mona Lisa você já viu aí na casa da tia? Quantos quadros por aí que você já viu que era o quê? Cópia. Uma cópia. Uma cópia. Tem valor cópia? Não. Às vezes tem os falsificados, o pessoal fala assim, não, isso é cópia, isso não é uma cópia. Não é falsificado, é uma segunda linha. Segunda linha premium, né? Cópia. Não tem o valor da originalidade. Uma obra-prima, um violino, por exemplo, feito antigamente, tem um nome que eu esqueci, que é alemão, é russo, sei lá, Stradivari, alguma coisa assim. Os caras sabem melhor aí, os músicos. Cara, foram feitos apenas alguns violinos, é um número exclusivo de violinos. Esses violinos valem milhões, milhões. Eles não são cópia, eles são obras-primas de um autor famoso. Entenda uma coisa, Picasso, Michelangelo, homens que foram nesse mundo e criaram obras-primas, não chegam aos pés do maior criador da história, que é o Deus Todo-Poderoso. E Ele fez uma obra-prima chamada você. Ele fez você. E Ele fez você para colocar num lugar de honra, num lugar que Ele deseja colocar. Só que o mundo tem engavetado você e colocado você como uma cópia. E você tem sofrido por isso. Chegou a hora de entender qual é o teu valor em Cristo. Chegou a hora de você parar de ficar como um mendigo, uma mendiga, tentando ter a aceitação das pessoas, tentando ter o amor de um, o amor de outro e se definhando. Esse acampamento é um basta para a tua vida, para a tua história, para você se dar o valor e entender quem você é em Cristo Jesus, e parar de ser escravo emocional de pessoas, e parar de viver debaixo de culpa, debaixo de um ambiente que só te escraviza. Chega, você é obra-prima de Deus, e nessa noite Ele quer trazer liberdade para o teu coração, amém? Glória a Deus. Segundo ponto, a gente já está encerrando. Seu relacionamento com Deus determina o reflexo que você emite. O teu relacionamento com Deus vai determinar o que você está refletindo. Às vezes, isso acontece geralmente comigo. Vou tirar uma foto, aí a hora que, puxa, a câmera está embaçada. A imagem não está nítida. Precisa limpar a imagem. Quando nós estamos diante de Deus, a imagem é limpa. A resolução é maravilhosa. Você consegue refletir de uma forma gloriosa quem Deus é. E tem muita gente que está com a lente suja, que precisa limpar essa lente. Deus quer passar, um paninho aí, e dar uma limpada. Você precisa ter intimidade com Deus, porque quanto mais você busca Ele, quanto mais você adora Ele, quanto mais você está exposto a Ele, mais você reflete a imagem dEle. É por isso que, talvez você que está chegando agora,
Não se assuste. Mas nós adoramos a Deus e nós queremos glorificar a Deus em tudo que nós vivemos. Mas é por isso que muitas vezes nós entendemos que tem coisas que são lícitas, mas não convém. Não porque é errado, mas porque eu quero tanto refletir a Deus e estar próximo dEle, que o meu desejo, a minha paixão é buscá-lo cada vez mais. Aí vem as perguntas de jovens. Pastor, ouvir música do mundo é pecado? Posso ouvir uns MC, uns negócios? Entenda uma coisa. Tem músicas que são maravilhosas. Por exemplo, às vezes eu vou passear com a minha esposa, né? Vou para um jantar romântico, vou falar, olá meu amor. Você que está solteiro, não fique mal por isso. Vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez, fique em paz. Vai valer a pena, lembra do Juliano Som? Vai valer a pena. Vai valer a pena esperar, fica tranquilo. Mas às vezes eu saio com a minha esposa, a gente vai ter uma noite romântica. Eu vou pôr Cassiano e Jairinho, tá de brincadeira? Pô, entendeu? Põe jantar à luz de velas e tudo mais. Vou pôr Fernandinho, sei que na sala do trono está. Velho, pelo amor de Deus, né? Aí você põe uma musiquinha romântica, uma coisinha lá e tudo mais. Entenda que o hino nacional, por exemplo, não é gospel, é um hino nacional. A música, por si só, foi criada por Deus. Apesar dos ritmos, as melodias, muitas vezes serem consagradas e muitas vezes ser refletida para buscar coisas obscuras. Porque toda essa onda e frequência sonora, ela tem uma reação, tanto dos hertz, quanto das melodias, de provocar a emoção, de provocar, às vezes até a depressão de algumas pessoas. Se você não acredita no que eu estou falando, leva um fora e vai ouvir um sertanejo de sofrência, para você ver o quanto você vai chorar. Vai ser muito pior do que você ouvir um estou bem, estou bem. Mas não, lá, ela foi embora e você ficou na saudade. Eu fiquei. Homem não chora, mas eu choro e tal, entendeu? É muito pior. Mas o que acontece? Se eu reflito em Imago Dei, se eu amo Deus, se o meu foco, se tudo que eu tenho é dele, se cada minuto do meu dia, como foi falado pelo pastor Gilberto, não volta atrás, nós temos o minuto de agora uma vez na nossa história. Por que eu vou perder tempo com algo que não glorifica a Deus? Eu quero exaltar todos os dias da minha vida, eu quero adorá-lo em todos os dias da minha vida. Então eu, Kleber, eu não perco tempo com uma música que não adore a Deus. Eu prefiro gastar cada minuto da minha vida adorando a Deus. Ah, é pecado, é pecado. Cara, eu não quero nem saber, eu quero adorar a Deus. Entende? Agora, muitas vezes nós estamos tão cheios da cultura, tão cheios do mundo, tão cheios da imoralidade, que o que nós refletimos é aquilo que nós consumimos. Tem pessoas que, se você olhar na cara dela, você vê a imoralidade refletida. A pessoa o dia inteiro no TikTok só vendo as meninas fazendo dancinhas, negocinho, só vê isso. Só imoralidade, só promiscuidade. Você olha na cara da pessoa, ela reflete isso. Você olha para a pessoa, ela está com aquela cara assim, ó. Você fala, que isso, misericórdia, sai para lá, estou pregando, estou orando para você aqui. Ele, pastor, é isso aí, pastor, pastor, que isso, sai para lá, Satanás. Mas é o que o cara vê, é o que o cara consome, é o dia inteiro, arrastando o feed. Você olha para o cara, ele não percebe. Ele chega perto das meninas, tem uns aí, que nós tá de olho em você, viu? Tem uns aí, aqui no acampamento aqui, que nós, aqui, tô de olho, estamos de olho. O cara não sabe nem chegar perto da menina. O cara já chega, aí, moça, tudo bem? Já chega encostando. E aí, tudo certo? E tal. A menina, opa, o cara acha que tá na balada. Você tá na igreja. Entendeu? Tá na balada. Eu vi um ontem aí que ele parecia que tava na balada, com um copinho aqui assim, ó. As tribos lá, ele tava aqui assim, ó. Aí chegou na menina, e aí, tudo bem? Falei, que isso, brother? Aí tipo assim, eu olho isso, né? Mas eu tenho até misericórdia. Porque é o que a pessoa tem consumido. É o que ela consome todo dia. É o que ela vê todo dia. Você reflete o que você consome.
E é por isso que Satanás quer entulhar lixo todo dia nas entradas que você tem dos olhos, dos ouvidos. O que tem entrado? O que você tem consumido? Isso está deteriorando a imagem que Deus formou você para ser. Que você possa gastar e investir o seu tempo na palavra. Que você possa investir a sua vida em oração. Que você possa gastar a sua vida em adoração, em louvores a Deus. Tem gente deprimida. Tem gente passando muitos problemas. Eu sei que a medicina ajuda e ela é importante. Ir num psicólogo, nossa, isso faz uma diferença grande. Mas eu digo que, como pastor que atendo muito de vocês, 40% das pessoas que estão passando por psicólogo, se fizesse o jejum, uma oração, e ouvisse mais louvor do que todas as porcarias que você consome o dia inteiro, eu tenho certeza que você teria saído disso há muito tempo. Mas você só consome lixo, que está totalmente contrário à imagem de Deus, e você não sabe porque você melhora. Você não sabe porque você não muda. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Pelo amor de Deus. Tem uns que falam, não, eu fiz, pastor, eu estou fazendo um jejum intermitente. Quero chegar no meu shape. As pessoas até fazem jejum para isso. Mas não gastam tempo em sacrifício para honrar o nome de Jesus e para colocar a carne no seu devido lugar. Entenda uma coisa. O maior inimigo para deformar a imagem de Deus na sua vida não é Satanás. É a sua carnalidade. Você precisa aprender a vencer o seu maior inimigo, que é você. Os seus desejos, a sua vontade de Eva, de ser independente e se distanciar da imagem que Deus criou. A sua carnalidade de Adão, de não ter postura e dizer, Deus disse e é assim que eu farei. Mas como Deus disse para Adão, porque não destes ouvido a mim, mas a tua mulher, aí a consequência seria o pó da terra. Nós não temos que dar ouvido às pessoas e o que elas dizem e o que elas acham. Nós devemos dar ouvido a Deus. Sempre a Deus. É assim que nós vamos refletir a verdadeira imagem de Deus. É assim que nós vamos vivenciar isso. Paulo diz no verso 16, quando nós voltamos para Cristo, quando nós olhamos para Ele, e nós nos voltamos a Ele, verso 16, o véu é removido, e passamos a ver com clareza. Quando nós voltamos para Cristo, de fato, nós vemos o imago Dei em nós. Quando nós de fato voltamos a Deus. A imagem. E é interessante porque eu não sei se você consegue olhar a sua vida, a sua história. Quantos aqui, por exemplo, tem mais de 5 anos de vida com Deus, de cristão? Levanta sua mão aí. Mais de 5 anos. Beleza. Quem tem menos de 1 ano? Levanta sua mão. Menos de 1 ano. Legal. A galera que está começando, uma galera que já está mais avançada. Independente de qual é o momento que você está passando, independente de qual é o tempo que você esteja vivenciando o cristianismo, nós precisamos entender que quando Deus, Ele se revela a nós, quando Ele se mostra a nós, nós olhamos para trás e a gente vê um Kleber, uma pessoa que já não existe mais. Você consegue olhar para trás e falar assim, eu tinha vontades, prazeres, interesses, até amizades, que eu não tenho mais. Minha vida mudou. Meu Deus, olha como eu pensava. Olha o que eu fazia. E tem gente que nem entra mais no Facebook, né? Você entrar no seu Facebook, você olha, misericórdia, as fotos que eu tenho aqui, lá chapadão com a garrafa de cerveja. Com a garrafa na mão, o cigarrão. Você fala, meu Deus, deixa eu apagar isso aqui logo. Mudei, sou mais esse aqui não. Aí a menininha lá assim, ó, né? Você fala, credo, olha como eu era, toda sensualizada, toda carente.
toda querendo ser valorizada pela minha nudez. Eu não entendia quem eu era, eu não entendia o meu valor, e eu queria a aprovação dos outros, então eu mostrava o meu corpo para ser aceita. Hoje eu sei quem é o meu Deus, e qual é a minha identidade. Eu não preciso mais disso, porque o meu coração está em paz. Eu sei o meu valor. Isso já não traz mais contentamento para mim. Você consegue olhar para trás e ver uma diferença na tua vida? Você consegue olhar para trás e ver uma imagem corrompida, distorcida, uma tela de celular, de câmera que estava embaçada, como você tira uma foto embaçada e você limpa, tira outra e fala, que diferença de imagem. Como é que está a sua imagem? Quando você olha para trás, pastor, mudou nada não, mesma coisa, não vi nenhuma mudança. Credo, está na hora de mudar, porque o cristianismo transforma. Se o cristianismo não tem mudado de fato a sua vida, você não tem vivido um cristianismo. Você tem usado o cristianismo para se satisfazer, o que é bem diferente. Nós precisamos mudar, nós precisamos refletir a imagem de Deus. A face que você mais contempla é a que você mais reflete. Você já andou com uma pessoa tanto que de repente você está falando igual a ela? Que nem você começa a andar, por exemplo, com uns caras que é advogado. Aí ele começa a falar uns termos tudo jurídico. Esse dia eu estava conversando com o Moretti, eu não sei se ele está aqui. Estava conversando com o Moretti, uma conversa informal e tal. Ele, então, outro sim. Eu falei, outro quem? Eu falei, que isso, velho? Que termo é esse? Todo coloquial, todo não sei o que lá, nada informal. Com quem você anda, o ambiente que você anda, seja numa área médica, seja numa área, né, do direito, você começa a refletir aquilo, a falar igual. Fica um ano no Rio de Janeiro, você vai faltar um chiado, cariocas, Castelo Branco, isqueiro. Você começa toda na malemolência, porque o meio te influencia. A face que você mais contempla é a face que você reflete. Que face você tem contemplado? Se você contemplar a face de Cristo todos os dias, não tem como você viver da mesma forma que você está vivendo. Você precisa contemplá-lo. Mas como que eu contemplo? Será que eu vou baixar lá a foto do Jesus do The Chosen e ficar olhando para ela? Como que eu contemplo Jesus? Você contempla Jesus todas as vezes que você se expõe à palavra dele. Você contempla Jesus todas as vezes que você lê as palavras que ele escreveu para você. Você contempla Jesus todas as vezes que você obedece tudo aquilo que ele te ordenou e pediu para que você fizesse. É assim que você contempla Cristo. É através da palavra dele. Eu queria que você ficasse em pé. Nós já estamos indo para o final. Todo esse acampamento, querido, tudo isso que nós oramos, sonhamos, buscamos em oração, Deus falou conosco de uma forma muito intensa. Era para que você pudesse sair daqui entendendo quem você é. Talvez quando você viu a arte, quando você viu algum anúncio no Instagram, você falou, Imago Dei, que negócio é esse? Eu não sei nem o que significa isso. É o que Deus criou você para ser. É o reflexo que Deus quer que você tenha. Talvez algumas pessoas estão tão deformadas pelo pecado, que você possa dizer assim, pastor, eu não consigo. Eu não sei nem se esse ambiente aqui é para mim. Porque minha mente é tão fora desse ambiente. O que eu penso, as formas que eu atuo, eu não consigo, pastor. Eu já tentei, mas parece que cada vez mais eu me afundo. Parece que o pecado na minha vida, ele entrou de uma forma que é como um sanguessuga grudado em mim, que eu não consigo me desvencilhar. Eu não consigo ser quem realmente eu sou. Porque o pecado, ele tem me deformado. Os vícios têm acabado comigo. Eu sei o que eu preciso fazer. As pessoas dizem o que eu preciso fazer.
Mas o pecado, ele deformou tanto a imagem de Deus em mim, que eu já nem me reconheço. Eu nem sei quem eu sou. Quando eu olho no espelho, eu fico tentando entender o propósito da minha existência. Talvez você já tentou até tirar a sua própria vida. Porque quando você olha no espelho, você vê algo que nem você se aceita, que você não se reconhece, que você não consegue nem se admirar. Porque quando você olha no espelho, você vê a dor, você vê o trauma, você vê o abuso, você vê a vida que você teve, que não foi a que você sonhou e planejou. Você vê as dores, as marcas de expressão da vida, que tem açoitado você de uma forma tão terrível. E o pecado tem deformado a imagem de Deus em você. Mas você está aqui. É interessante nós observarmos que a tecnologia hoje ela avançou tanto. A gente olha a medicina e o pessoal que trabalha com plásticas e harmonização facial, você vê umas coisas que você fala assim, tem umas coisas que dá certo, mas tem umas que fica feio demais, né? Você fala, credo, o que é isso? Dá umas esticadas assim, uns negócios que você fala, meu Deus, as pessoas querem buscar uma imagem, elas querem puxar, elas querem fazer algo, porque elas querem se ver de uma forma diferente. Gastam milhões por plásticas. Viu um cara que queria ser igual o Ken, da Barbie. Vocês viram isso aí? Gastou milhões para ficar parecido, para olhar no espelho e ver uma imagem de aceitação, de reconhecimento. Talvez o pecado, ele machucou tanto você. O que você viveu na sua vida, a culpa que você carrega te machucou tanto, que quando você olha a sua imagem no espelho, você prefere evitar, você não quer nem ver você. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui, e Jesus Cristo, Ele te devolve a sua verdadeira imagem. O lance desse texto todo é que Jesus Cristo, no verso 16, quando nós voltamos a Ele, é que o véu pode ser removido. Quando você volta a Cristo, Ele remove aquilo que estava embaçado. Ele remove o véu que você não conseguia se entender e quem você era. E você consegue contemplar o imago Dei na sua vida. É Jesus que remove. É Jesus que tira o véu. É Jesus que restaura a imagem caída. É Jesus que traz de volta a dignidade. É Jesus que tira a culpa. É Jesus Cristo que faz isso. Não é plástica. Não é a aceitação das pessoas. Não é se submeter a coisas como você tem submetido. Onde na frente de todo mundo você está felizão e alegre. Mas quando você chega em casa, só o seu travesseiro sabe as lágrimas que você derrama. Por querer ser aceito, por não conseguir. Mas nessa noite, Deus está removendo o véu de pessoas. Deus está revelando a você a sua verdadeira imagem. A imagem de Deus na sua vida. Moisés precisou cobrir o rosto, porque o povo não estava pronto para a glória de Deus, para ver a glória de Deus. Mas agora em Cristo, o véu foi rasgado. Nós podemos, como Paulo disse no texto, ver e refletir a glória de Deus, sem medo, sem barreiras. Jesus veio restaurar o que o pecado destruiu. Eu não sei o que o pecado destruiu na sua vida especificamente. Talvez você tenha o nome e a situação na ponta da língua, que o pecado destruiu na tua vida. Mas Deus é um Deus de restauração. Ele restaura a sua imagem. Deus, Ele muda. E hoje Deus está chamando você. Pare de tentar ser uma versão melhorada de você mesmo. Eu vou ser uma versão melhor de mim. Não, comece a ser a imagem não melhorada de você, mas a imagem restaurada de Deus. Deus está te chamando, não como os coaches dizem, você vai ser melhor,
produtivo, a melhor versão de você mesmo. Produção, acordar 5 da manhã, banheira de gelo e tudo mais. O milagre das 5, eu vou ser melhor, eu vou ler 20 livros por mês, eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. Deus quer mais do que isso. Ele quer que você seja a versão original que Ele criou, o Imago Dei. A imagem de Deus, a imagem restaurada de Deus, a versão criada por Deus, para que você viva toda a plenitude de Deus para a sua vida. Deus, Ele quer fazer algo em sua vida, Ele quer mudar você, Ele quer fazer com que o rosto seja descoberto e que você possa refletir de glória em glória o Senhor, até o dia em que veremos Ele face a face. Deus nos fez a sua imagem, e a nossa maior realização está em refletir essa imagem em nossas vidas. E isso tem que ser a nossa maior busca. Eu desejo refletir o Imago Dei, eu desejo refletir a Imago Dei, a imagem de Deus. Essa é a minha ambição de vida, esse é o meu propósito de vida. Para que você nasceu? Você nasceu para ser a imagem de Deus. Qual é o propósito da minha existência? Imago Dei. Qual é o propósito de eu estar onde eu estou? Refletir a imagem de Deus. Qual é o motivo de eu estar nessa casa? Refletir a glória de Deus. Por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que Deus não tira daqui? Porque Ele quer usar você para refletir a imagem dEle. O objetivo, o propósito da sua vida e da sua história é refletir a imagem de Deus aonde Ele te colocou, para que as pessoas olhem para você e vejam Deus, vejam a imagem de Deus e falem: olha, eu nunca vi Deus, eu nunca fui numa igreja, mas eu vejo Deus em você, eu vejo a imagem de Deus em você, eu vejo algo diferente em você, porque você reflete a imagem de Deus. Sabe qual é o seu propósito, menina? É refletir a imagem de Deus. Você tem buscado respostas de Deus. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que minha vida não acaba? Por que Deus permite isso? O teu propósito é refletir a imagem. Se você entender e focar nisso, muitas coisas na sua vida vão mudar. Reflita a glória de Deus aonde Deus te colocou. Mas eu não quero estar nesse lugar. Reflita a imagem de Deus, porque há um propósito. Deus talvez você não vai ficar nesse lugar para a vida toda. Na casa que você está, no trabalho que você está, na faculdade que você está, é por um tempo, mas desse tempo foi Deus que te colocou para refletir a imagem dEle. Então pare de murmurar, para de buscar outras coisas. Para a gente encerrar, o texto do verso 17 que nós lemos diz assim: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito Santo nos dá uma liberdade, não para nós fazermos o que nós queremos, mas para nós sermos santificados, para que nós possamos ser libertos da imagem corrompida, da imagem deturpada, da imagem que a cultura, que a sociedade quer nos impor. Nós somos livres de toda escravidão e agora nós possamos refletir a imagem de Deus. O Senhor nos santifica, Ele faz isso através do seu Espírito. Por isso, a santificação é a restauração do Imago Dei em nós. A santificação é a restauração do Imago Dei em nós. E essa santificação só pode ser colocada nos nossos corações por um único meio: através do Santo Espírito de Deus. É somente assim. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele deseja restaurar imagens embaçadas. Nessa noite, Jesus quer passar um pano na tua vida, limpar essa lente borrada. Ele quer entrar na tua vida para que você olhe no espelho com esperança, dizendo: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel.
Ele é fiel. Por mais que eu não entenda, por mais que a situação está difícil, eu sei quem eu sou. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve Ele vai se levantar na minha vida, porque eu sei quem eu sou nele. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por pessoas que chegou aqui e realmente precisa de um toque de Jesus, que precisa de um toque do seu Santo Espírito. Porque às vezes quando você olha para você, você vê culpa. Quando você olha para você, você vê o medo. Quando você olha para você, você não vê propósito. Mas nessa noite, Deus Ele quer restaurar a sua imagem. Tem pessoas que são firmes no Senhor. Tem pessoas que buscam a Deus, mas a sua imagem ainda está tão deformada que você não consegue se ver vivendo os propósitos de Deus. Você acha que você não é merecedor. Você acha que você não tem capacidade. Você acha que você não consegue. Você acha que isso para você é difícil. Você dá um passo para trás. Mas quando nós entendemos a imagem de Deus em nós, nós percebemos que não é sobre nós, é sobre Ele. Não é a capacidade nossa, é a capacidade dEle. É Ele que coloca as palavras nos seus lábios. É Ele que coloca você na oportunidade certa, na hora certa, para falar aquilo que Ele tem para fazer, porque você vai refletir a imagem dEle ali. Deus está chamando os jovens nessa noite para encher do Espírito Santo e restaurar a imagem de Deus na sua vida. Se você entende que isso é para você, se você entende que você precisa de uma mudança no seu emocional, até mesmo nas suas emoções, se você entende que você precisa ter convicção interna dessa imagem de Deus na sua vida e voltar para Ele, eu quero pedir para que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Nós vamos orar, porque hoje Deus está fazendo uma obra poderosa. Hoje Deus está chamando pessoas para um novo tempo. Hoje Deus está chamando pessoas para enviar. Hoje Deus está chamando pessoas para santificar. Deus vai santificar mentes e corações para que você viva a imagem do Criador. Ah, pastor, mas já sou crente. Ah, pastor, mas já sou líder. O que você mudou do tempo que você encontrou Jesus para cá? Deus quer fazer uma obra. Deus quer restaurar algo na tua vida, para que você saia daqui e você possa ali, na terça-feira à noite, chegar na sua casa, as pessoas olharem para você e falar: o que foi que aconteceu nesse acampamento? Você está diferente. Há algo diferente na tua vida. Há uma glória diferente na tua vida. Há uma unção diferente sobre você. Há uma porção, você entrou em casa, parece que algo mudou, parece que algo veio junto com você. É o Espírito Santo e a presença de Deus te acompanhando. A imagem de Deus precisa ser restaurada. Assim como um quebra-cabeça que tem uma imagem, talvez as peças estão todas espalhadas na sua vida. Nessa noite, Deus vai juntar toda a imagem para você ter compreensão do teu propósito, daquilo que Ele te chamou e de quem você é nele. Chega de viver o que você está vivendo. Basta de viver todo esse abuso emocional que você tem se submetido. Basta de viver toda essa dependência emocional que você tem gerado de pessoas, de relacionamento. Hoje é o momento de você viver a imagem de Deus, sabendo quem você é, dando valor àquilo que Deus fez e vendo a glória dele se manifestando, a paz dele vindo sobre o seu coração. Se você entende que isso é para você, nós vamos cantar uma canção e na sequência nós vamos orar. Saia do seu lugar, venha para cá. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida.